Boa tarde, colegas vereadores, vereadora. Boa tarde ao público que nos assiste de forma presencial e de forma virtual. Quero cumprimentar aqui hoje na tribuna nosso amigo lá do pátio, nosso amigo Totó, o Eli também. Seja bem-vindo a esta casa. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo capítulo 31, versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Não sei se jamais envergonhado. Livrai-me por tua justiça. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE 75 de 2025 e PE 76 de 2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar de Iniciativa do Poder Executivo, PLC-EXE 12 de 2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 112/2025, de autoria do vereador Daniel Formentin. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Executivo, PE 77/2025, de autoria do Prefeito Municipal. Projeto de Lei de Iniciativa do Poder Legislativo, PL 113/2025, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicação de número 462 a 463, autor Daniel Formentin Bonifácio. Indicação de número 464, autor Neri Xavier. Indicação de número 465 a 466, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 668 e 669, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 670, de 2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Requerimento de número 671 a 674, autor Nicola Hilário Martins. Requerimento de número 675 a 677, autor Obadias Benoni da Silva. Requerimento de número 678 a 679, autor Ademir José Honorato. Requerimento de número 680 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Código de sorteio, vereador Ademir José Honorato. Ausente. Vereador Juarez de Jesus. Declina. Vereador Luiz Fontana. Não, acho que não vai, mas... Tá, te aviso. Uhum. Beleza, valeu. Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu venho aqui na bancada falar de algo triste que aconteceu semana passada. Tivemos o falecimento, o assassinato do Charlie Kirk, que é um ativista de direita, um cara muito bem conceituado, um cara de família, um cara correto. E tivemos aí várias manifestações, não só nos Estados Unidos, como no Brasil, como no mundo todo, contrários à morte dele. Várias pessoas da esquerda festejando o assassinato de uma pessoa. E esse ser aqui, vou mostrar para vocês, Peninha, é um historiador gaúcho, né, um Zé Ruela, uma pessoa do mal, podemos dizer assim. Ele comemorou a morte de Charlie Kirk, não só comemorou, como ele falou que os filhos, vai ser bom para as duas filhinhas que Charlie Kirk tem, não ter o pai ao lado. Então, eu não sei como é que eu vou considerar uma pessoa dessa que fala isso, só porque o Charlie Kirk era um cara de direita, um cara da família, um cara religioso, que nunca tocou ninguém. O projeto Charlie Kirk era ir numa universidade, botar uma cadeirinha e as pessoas debaterem com ele. Então, ele não obrigava ninguém a debater. E ele foi assassinado brutalmente por um cara da esquerda, lá dos Estados Unidos. E a gente viu não só o Peninha comemorando o assassinato, várias pessoas de esquerda, um neurocirurgião brasileiro comemorando também. Então, a gente vê que
que a esquerda, quando ela acontece algo trágico desse, ela se manifesta e a gente vê o que realmente é a esquerda, não só no Brasil, mas como no mundo. Acabamos de ver, né, a deputada Júlia Zanata, o governador Jorginho Melo, todos sofrendo ameaça, o Nicolas Ferreira constantemente sofrendo ameaça de assassinato, porque são de direita. E a esquerda é isso. Quando a esquerda ela quer se revelar, ela mostra qual que é a face dela. Uma face autoritária, uma face que não aceita que as pessoas discutam e sejam contraditórias. Eles pregam o amor, mas eles não têm nada de amor. Eles querem a morte, eles querem que as pessoas de direita sofram. E para nós, né, que somos uma cidade, um estado de direita, isso é muito triste. A gente vê que esse Peninha aqui, anos e anos trabalhando na Rede Globo, e a Rede Globo aceita pessoas de extrema esquerda que tenham, né, ideias radicais como a dele, né, pessoas que comemoram, que comemorar a morte de alguma pessoa já é muito trágico, né, já é muito difícil de pensar. Esse ser aqui, eu gostaria que, eu até procurei, pesquisei todas as pessoas no Instagram que seguem esse tal de Peninha. Eu falo aqui para vocês, como diz o Obadias, fecha em mim aqui, ó, quem segue esse ser, que é meu amigo no Instagram, no Facebook, pode parar de me seguir, e se não parar de me seguir, eu vou parar de seguir, porque quem segue uma pessoa terrível igual a essa, uma pessoa maléfica, uma pessoa que faz mal para a humanidade, não tem que ser meu amigo. E também está tendo um movimento aí de demitam deixa eu ver. Demitam as pessoas da esquerda. Não é demitir as pessoas da esquerda. Demitir as pessoas que defendem, pessoas que comemoram a morte ou o assassinato de uma pessoa que pensa diferente. E eu também sou favorável. Demitam essas pessoas de esquerda que defendem essas pessoas igual o Peninha. Porque nós temos que defender a vida, a família. E nós vemos toda hora a esquerda querendo que acabar com a família, acabar com as pessoas de bem. Não querem diálogo, eles querem impor as coisas. Mili Lacombe, uma outra jornalista que já foi da Rede Globo. Vereador Luiz, você dispõe de mais 3 minutos e meio do vereador Aldinei Patelec. Obrigado, vereador Aldinei. A jornalista também, a Mili Lacombe, toda hora dizendo que temos que acabar com a família, que a família faz mal, que a família é um câncer para a sociedade, e a gente sabe que não é. Então, nós temos ano que vem, 2026, a melhor arma possível, que é a urna. Nós temos que acabar com a esquerda. O Brasil está agora, né, dividido, né, acabamos pendendo um pouquinho para a esquerda, mas o Brasil sabe que a esquerda faz mal. A esquerda é um câncer no Brasil e no mundo, e precisamos sim que Santa Catarina mantenha. Santa Catarina é o que é o melhor estado do Brasil, por quê? Porque nunca teve a esquerda dominando. Criciúma teve 4 anos de PT e foi os piores 4 anos da nossa cidade. Criciúma nunca teve um governo de esquerda. Então, por isso que nós temos que defender cada vez mais que a direita cresça, a direita conservadora, a direita de bem. Não queremos extremismos em nenhum dos lados. Por isso que a gente quer que ano que vem possamos voltar e manter o que Santa Catarina sempre teve, que é a direita no poder, a direita governando, a família, né, a família cristã, não só cristã, mas, né, a família pensando no geral. Ceda uma parte, vereador, por favor. Vereador Luiz Fontana, primeiro parabéns pelas suas colocações. Eu também, né, acompanhei os noticiários do infeliz incidente e assassinato que aconteceu do Charlie Kirk, né? Charlie Kirk. Nós que somos vereador Obadias, vereador Juarez, nós somos conservadores, muitas vezes somos vistos como retrógrados, somos vistos como fundamentalistas, somos xingados, achincalhados. Porém, em nenhum momento você vê um de nós conservadores comemorando a morte de algum esquerdista. E nós somos sim contra o extremismo, contra todas essas ideias que trazem justamente para a destruição, né, de valores, de costumes que nós, e aqui em Santa Catarina, vereador Ademir, nós somos muito fortes nisso, nós defendemos esses valores de família, do conservadorismo, né, do amor à pátria, a nossa cidade mesmo. O governo de Criciúma, eu me recordo de 2017, quando nós éramos vereador, junto com o vereador Ademir, fez uma lei para que no município de Criciúma se cantasse o hino nacional, o hino municipal nas escolas, e o governo coloca isso em prática todos os dias. Então, nós somos muitas vezes, repito, perseguidos, achincalhados, chamados de fundamentalistas, conservadores, mas em nenhum momento você vê um de nós comemorando a morte de alguém de esquerda. Agora, não dá para a gente se conformar e aceitar como um cara como esse, o Peninha,
comemore, festeje, incite outras pessoas a comemorar, a festejar, e nada aconteça com elas. Se fosse um de nós, com certeza, estaríamos sendo processados. É isso mesmo, vereador. E ele chamou o nosso estado de nazista, o estado do berço nazista do Brasil. Então, para ver como esse ser é repugnante. E para encerrar, né, o que acontece com o pessoal da esquerda, né? Normalmente eles não vão matar você, nós, por sermos fascistas. Eles vão te chamar de fascista para poder matar a gente. Obrigado, presidente. Vereador Nicolas Martins, declina. Vereador Obadias. Comentar agora perto da tribuna é melhor. Senhor presidente, meus cumprimentos, cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores que aqui estão, público nos assistindo. Deus abençoe cada um de nós. Senhor presidente, rapidamente quero fazer 2 destaques. Semana passada estivemos em reunião no Ministério Público, eu representando essa casa, aquela pauta das pessoas ostomizadas, senhor presidente, juntamente com o procurador Douglas, doutor Douglas, junto com o Poder Executivo, o secretário Cláudio, o secretário David. Tivemos numa reunião muito boa, alguns representantes da Associação das Pessoas Ostomizadas, para uma conversa de apresentação, na verdade, de como será o projeto de execução dos banheiros adaptados aqui em Criciúma. A ideia iniciou lá em 2022, só para resumir rapidamente aqui, viemos trabalhando, fizemos audiência pública em relação a isso, e depois levamos ao Ministério Público, tudo muito tranquilo, uma conversa muito sadia, muito produtiva com o Poder Executivo, avançando tranquilamente, o doutor Douglas muito competente para a área dele, nos ajudando, auxiliando, para que esse banheiro adaptado fosse colocado em alguns pontos estratégicos, vereador Neri, vereador Neto, aqui da nossa cidade. Eu ouvi relatos de pais, de avós que carregam a bolsinha, e essa bolsinha que ele carrega, ele vai carregar para o resto da vida dele. Então, muitas vezes, ele não consegue levar o filho para o parque, porque no parque não tem o banheiro adaptado, vereador Daniel. Então, com isso, com esse avanço do Poder Executivo, aqui o governo municipal, colocando esse banheiro adaptado para pessoas otomizadas, vai trazer dignidade para essas pessoas que sofrem com a questão da por ser ostomizados. Então, é um nosso avanço, eu vou situando vocês, nós vamos conversando sobre isso, quando sair o primeiro banheiro adaptado em Criciúma, vai ser uma grande vitória para o nosso gabinete. Segundo destaque, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui as mulheres da Assembleia de Deus da Vila Zulema. Eu estive esse final de semana, sábado, no Ministério Laguna, ontem na Vila Zulema, pelos 21 anos de aniversário das mulheres da Assembleia de Deus, vereador Marquinhos, um momento muito especial. Tive o prazer de ser o ministrante, eu ministro para jovens, para mulheres, e ontem foi muito especial, que eu quero cumprimentá-las. Está aqui umas fotos da congregação lá da Assembleia de Deus. Ontem eu falei sobre Agar, lá do Antigo Testamento, os sofrimentos e os dramas de Agar para essas mulheres. Foi muito bom, muito impactante. Com isso, a gente percebe o valor que tem essas mulheres, não só na questão espiritual, vereador Toninho, que tem muitas amigas que participam do grupo das mulheres da Assembleia de Deus, mas essas mulheres têm feito um trabalho muito importante para a nossa sociedade também. Muitas das nossas igrejas têm aberto as portas, e nós temos clube de mães. Eu sou padrinho de pelo menos umas 3, 4 dessas mulheres aí, onde a gente ajuda. Com isso, é uma porta aberta, nós vamos fazer uma audiência pública aqui, vereador Neri, que nós vamos falar do trabalho delas e vamos trazer o Dia da Mulher Assembleiana aqui para Criciúma. É o que eu posso fazer por elas, pelo trabalho que elas fazem aqui na nossa cidade, e minha assessoria já está vendo só a data para nós definirmos com a mesa diretora, uma audiência pública para louvar o trabalho que as mulheres da Assembleia de Deus Cristã fazem em nossa cidade aqui em Criciúma. Obrigado, senhor presidente, era isso, amanhã eu falo da esquerda. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Senhor presidente, não é notícia fúnebre, não. Senhor presidente, a minha questão de ordem é para que faça uma correção na autoria de um requerimento que está em meu nome, 678, só que no que imprime lá sai do nobre colega vereador Marcos Soares Machado, para troca. A autoria é minha, daí aparece o nome do Marcos, vereador Marcos. 678, de 2025.
Tudo bem. Então, é um erro de vocês, da Câmara, não é meu. Tudo bem. Ali aparece meu nome, exatamente, mas no ofício que a gente faz aqui aparece o seu nome. Eu acho que é de certo pensar assim, ó, vamos botar já o nome do Marcos e vamos resolver o problema. Então, até foi bom. Um abraço. Atendido de plano, vereador. Tudo bem, obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, a minha questão de ordem, senhor presidente, é para tirar de tramitação o PL 111 de minha autoria, senhor presidente. Gostaria de tirar a tramitação da casa. Ele dispõe, cara, sobre uma porcentagem mínima da agricultura familiar. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Presidente, colegas vereadores, eu gostaria de solicitar o adiamento da votação dos PLs 96, 25 e 97, 25 de minha autoria para a sessão da semana que vem, da próxima segunda-feira, dia 22. O pedido de adiamento do PL 96 e PL 97, de autoria do vereador Aldinei Potelec, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. O pedido de adiamento foi aprovado por unanimidade. Obrigado, presidente. Seguimos com o horário político. O vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, muito boa noite, nobres colegas. Satisfação inenarrável dividir mais uma noite de trabalho pelos criciumenses com vossas excelências. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa esse líder, servidor, que é o Toninho da Saúde, que já sentou em uma dessas cadeiras, tem um coração do tamanho de Criciúma, e do Puzinski, que foi meu vizinho lá no Pedro Zonivan, ex-marido da Marilda, nossa querida amiga, que nos deixou tem pouco tempo. Senhor presidente, eu quero falar da minha última viagem a Brasília, semana passada, onde tivemos 2 dias em Brasília e precisávamos ir, porque nós estávamos com uma emenda do deputado Rafael Pezente trancada no Ministério, na sua última etapa de pagamento, e vejam o que é o tamanho da burocracia deste país. Um vereador teve que sair da sua cidade para sentar na frente de um técnico concursado, para dizer que tudo que o município precisava fazer, toda a sua burocracia, vereador Nicolas, já tinha sido cumprida e precisava apenas de um clique. E nós tivemos que ir lá, vereador Abadia, sentar na frente da cidadã, dizer, minha senhora, está aqui, está tudo certo, a equipe da prefeitura nos municiou de documento. Chegamos no ministério no dia 9, às 3h30 da tarde, depois de explicar, 6h30 da tarde, pagamento feito, dinheiro na conta da prefeitura, vereador Abadias. Esse é o tamanho da burocracia nesse país. Esse é o tamanho do atraso que o Pacto Federativo nos causa, vereador Ademir. E é por isso, vereador Fontana, que a eleição do ano que vem é tão importante. Porque nós precisamos eleger candidatos dispostos a mudar, a quebrar a roda que não vem funcionando direito nesse país. É preciso de uma mentalidade que vá para frente. É preciso que, como diria o ex-governador e sempre senador Luiz Henrique da Silveira, que nós façamos a revisão do Pacto Federativo. E mais do que isso, e eu faço essa fala com muita humildade, com a devida vênia, nós precisamos sair desse debate da direita e da esquerda. Nós precisamos pensar na vida das pessoas. Pergunte ao faminto, quando ele consegue colocar pão na sua mesa, se o dinheiro que ele conseguiu é da direita ou da esquerda. Pergunte ao empresário, quando ele consegue pagar os impostos no final do mês e, consecutivamente, o seu colaborador no 5º dia útil, se o dinheiro veio da direita ou da esquerda. Nós precisamos colocar as pessoas em primeiro lugar, e esse debate é importante que seja feito. E mais do que isso, desde a sua redemocratização, Santa Catarina teve 12 governadores, 5 deles do glorioso MDB. E se Santa Catarina é pujante do jeito que é
É por conta do seu povo, que é trabalhador, que não se omite, que sai de casa cedo e volta tarde, e não é por conta dos políticos. Santa Catarina tem um povo trabalhador que se autossustenta. E isso precisa ser levado em conta. Isso precisa ser levado em conta porque Santa Catarina merece mais. E merece um candidato do MDB nas eleições do ano que vem. E por isso que no dia 25 de outubro faremos um grande evento em Balneário Camboriú para mostrar a força do glorioso MDB, velho de guerra, o Partido do Brasil e da descentralização em Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, público presente, que alegria estar aqui hoje também, vereador. E muito bom sempre te ouvir. Nós pensamos parecido em muitas coisas, sobretudo na defesa da democracia brasileira, que para nós é um sentimento e um movimento absolutamente inegociável. Inegociável não no sentido abstrato, porque o que mais se tem hoje ouvido falar, sim, da esquerda e da direita, a defesa da democracia e da nossa liberdade, todos os dias, é verdade. Mas também é preciso colocar uma risca no chão, vereador Marcos, do que nos diferencia também. É preciso destacar, presidente, que depois da atividade que nós tivemos hoje à tarde, que relembrava a história dos nossos antepassados, no meu caso, do meu tio-avô, que foi à Itália lutar contra o nazifascismo de Mussolini e Hitler. É esse autoritarismo que estava sendo demonstrado lá e que foi combatido. Foi esse o primeiro tiro que foi retratado lá. E é preciso, então, dizer de que Santa Catarina viemos. Uma Santa Catarina de Anita Garibaldi. Uma Santa Catarina de Antonieta de Barros, uma Santa Catarina que em Criciúma foi referência para o Brasil e para o mundo inteiro no sindicalismo de cooperação, de cooperativismo do sindical. Uma cidade que foi referência para a saúde pública brasileira e do mundo, porque foi uma das 13 cidades do país que foi convidada a ir a Cuba para dizer o que era feito aqui, para compartilhar com outros lugares e ser uma das primeiras experiências do país do Programa Saúde da Família, sob, então, gestão do Zé Augusto Wilson. É Santa Catarina que era conhecida como a Rainha do Sul. Esquecimento da nossa história faz a gente repetir bobagem aqui em cima dessa tribuna. É isso que eu tenho visto. E, presidente, é preciso sim salientar o que nos diferencia. E o que nos diferencia é que, neste tempo, na semana passada, aconteceu uma coisa que a nossa história nunca mais vai esquecer, que é a condenação pela primeira vez de alguém que tentou dar um golpe nesse país. E que só foi condenado, cabe dizer, porque não conseguiu dar o golpe. E é por isso que precisava ser condenado. Há 27 anos e 3 meses de Jair Messias Bolsonaro em regime fechado. Cabe dizer que ele e seus aliados não só promoveram o estímulo ao golpe, a tentativa de golpe, que vale dizer mais cedo que o presidente do partido dele assumiu, o presidente do Partido Liberal assumiu que queria dar o golpe no Brasil hoje. Hoje. Vai complicar um pouquinho mais lá, eu acho, no STF. Mas aí não é mais problema nosso, porque 27 anos é o que eu entrei de idade quando eu virei vereadora nessa casa. E quero dizer, vereadores, que com muita tranquilidade, mais do que a tentativa de golpe, as tentativas explícitas de assassinato, a organização dos assassinatos do então presidente eleito e do vice e de outras figuras políticas no Brasil, faz com que a gente entenda que a hipocrisia é uma máxima, sobretudo a máxima da extrema-direita. Até outro dia eu não sabia nem quem era esse cara da extrema-direita dos Estados Unidos, porque me interessa é o Brasil e Santa Catarina. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, eu venho aqui fazer uma questão de ordem, só para pedir a ordem na casa, inclusive me dirijo ao líder do governo. Porque se tem uma coisa que eu não tenho, é vergonha de ser do MDB. Eu faço isso com muita humildade, vereador Amaral. O senhor já cometeu esse erro com os vereadores do PL. Eu não vou admitir, de forma alguma, palavras ofensivas ao meu partido. Ao contrário de quem vocês estão levando para o Real Madrid, eu não tenho vergonha de dizer que sou do MDB. E se não fosse o voto do MDB, é importante dizer que nem o vereador Márcio, nem o senhor e nem a vereadora Gorete estariam sentados nessa cadeira. Só para deixar isso registrado, presidente.
Vereadores do PSDB. Vereador Daniel Cipriano. Vereadora Gorete Boroli. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores. Está esquentando o clima, né? Como falaram hoje lá, né, sobre a guerra, a cobra vai fumar, mas é o ano que vem. Vamos acalmar os ânimos, que temos muita coisa pela frente. Eu acredito muito que a gente tem que se ater à nossa paróquia, à nossa terra. Eu sei que, às vezes, discutir coisas que lá da Europa, lá dos Estados Unidos, acho que nós temos que discutir coisas, nós temos tanta coisa para discutir aqui em Santa Catarina. E eu queria, vereador Neri, fui fazer uma visita essa semana e gostaria aqui da ajuda dos colegas, amigos do governador aqui, que, por favor, fui visitar um senhor, vereador Ademir. Ele está 3 anos na fila aguardando uma prótese de quadril. Ele não consegue mais locomover. Ele é agricultor. Ele está andando com 2 bengalas. E aí eu disse, mas o que... Aí eu estive aqui antes no TFD para ver como é que está. Só tem na frente dele 1.050 pessoas. 3 anos e tem 1.050 pessoas na frente. Alta complexidade. E não é só ele, tá, gente? Então, assim, eu acho que, para quem tem acesso ali, converse com o pessoal da saúde. Olhem, principalmente esse pessoal que estão com problema de locomoção. O que tem chegado para a gente de situações, assim, principalmente de alta complexidade. Troca de prótese de quadril, colocação de pino, também, muita gente na fila. Eu perguntei para a menina do TFD, ela deu uma olhada ali, eu fiquei assustada no que eu vi. E aí, muitas vezes, uma parte sim, senhor vereador. Aí até esse senhor falou, não entendo, vereadora, daí na televisão está dizendo que fez 1.000 e poucas cirurgias, 1.100.000, mas a alta complexidade não está andando. Uma parte, senhor vereador. Obrigado pela parte. Você bem falou, sim, no dia que nós tivemos lá, nós, os vereadores, conversando com o governador Jorginho, foi uma das pautas que a gente conversou. A gente sabe, sim, foi feito muito, está sendo feito o que há muito tempo não se fazia. E está encaminhando muito bem, muita coisa. Mas falamos para ele, ainda tinha muita coisa para trás. E realmente levamos casos ali de 3, 4 anos, de 1.000 pessoas, como tu falasse ali agora. Sim. Tem gente que eu vi ali, estava mais de 100 anos na fila. Está entendendo? Então, realmente mostramos e falamos isso para ele. Está encaminhando para melhorar mais ainda. Estamos cobrando, sim, toda a bancada. Essa é uma pauta que eu acho que vocês que são da base do governador, né, tentem conversar, tentem tentar amenizar a situação dessas pessoas que Vereadora estão na fila Gorete, aguardando. você dispõe do tempo do vereador, líder do governo, Toninho da Imbralite. Obrigada, vereador. E chega muito com frequência para a gente, e é difícil a gente explicar para a pessoa, aí eles ficam falando mal, às vezes, do prefeito, do vereador, não, mas não é. O município regulariza, e quem faz as obras de alta complexidade é o governo do Estado. Fica difícil para a população entender da onde é que... Daí, mas eu levei o documento na prefeitura. Uma parte, vereador. Excelente, vereadora. Eu estava até na reunião hoje do Conselho do Hospital São José e foi comentado sobre isso. Realmente, esse tipo de cirurgia, principalmente prótese, é o que mais demora, leva às vezes 4, 5, 6 anos. E temos um problema muito grave, porque Criciúma, o São José, ele fica responsável pela alta complexidade, que é neurocirurgia, cirurgia cardíaca. E do que é repassado pelo SUS, o Hospital São José não consegue fazer esse tipo de cirurgia, que é prótese. Mesmo o governador pagando 12 vezes mais a tabela SUS. Aí as pequenas e algumas médias complexidades vão para outros hospitais, como Sombrio, Morro da Fumaça. Então, esse é um debate que tem que ser muito bem feito, principalmente em relação à parte ortopédica de próteses, que a gente sabe que provavelmente é o que mais tem fila, que realmente é algo que não é simples de resolver.
é o São José que vai ter que abrir mais espaço, e também não tem, né? Ou os outros hospitais vão ter que se adequar e fazer cirurgias maiores. Então, é um embate muito grande, porque o Hospital São José ele tem um prejuízo com o SUS, mais de 2 milhões por mês, acho que mais ou menos é esse valor. Então, realmente, a média complexidade de próteses, eles não conseguem fazer, e realmente seria excelente se o hospital pudesse fazer aqui. Pois é. É uma coisa que acho que todos os vereadores recebem diariamente. Então, fica aqui o meu pedido, né, ao pessoal da regularização, pessoal da saúde do governo do Estado, olhem por esse povo. E aí eu perguntei, até um amigo meu que é médico, perguntei para ele por que alta complexidade de ossos, no caso, né, doutor? Por que ela não é considerada urgente emergência? Ele assim, vereadora, osso não causa morte, causa dor. Mas quem sofre com a dor, eu vi aquele agricultor lá, para ele poder ir na roça sustentar os seus gados, ele é levado pela mulher de carro até próximo aonde ele vai para abastecer, para conseguir andar, porque ele não consegue mais andar. Então, fica aqui o meu pedido para que o governo do Estado, quem sabe, pense em alguma coisa, os hospitais, quem sabe, para amenizar a dor da população. Muito obrigada, presidente. Vereador Neto Jones cedeu seu tempo para o vereador Miri D'Agostinho. Vereador Miri D'Agostinho, você dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, quero saudar a todos que nos acompanham esta noite, Puzinski, Toninho, Eli e os demais. Eu também vou fazer coro à fala da vereadora Goretti. Quando o vereador Ademir foi pedir uma questão de ordem, eu falei para o vereador Ademir o seguinte, que quem sabe, se continuar da forma que está, ele vai pedir muitas vezes questão de ordem para pedir mensagem de condolências. Porque realmente a ortopedia é uma vergonha. Falei para o vereador Fontana agora, que o meu cunhado também estava na fila, 5 anos não conseguiu, e agora, no particular, ele fez no Hospital São José. Então, o Hospital São José tem condições de fazer, sim, o que falta é um incremento. Então, o governo repassou, com certeza, 9 milhões para a cidade de Criciúma para exames. E agora, quanto aos procedimentos, temos que tratar junto o governo com o Hospital São José. Vivemos um momento muito difícil. A saúde nossa está um caos. Faz uma propaganda linda, tipo estrada boa, mas eu acredito que as cirurgias de alta complexidade têm que muito crescer ainda. Então, vivemos um momento muito difícil da saúde. Eu também quero falar da nossa terra, o bairro Morro Estevão, que na última sexta-feira o prefeito Vaguinho foi lá entregar a ordem de serviço da revitalização da rodovia Pedro da Altoé, onde vai ter uma ciclovia, uma ação tão importante, quero parabenizar ao prefeito Vaguinho, a todos que, de uma forma ou outra, se envolveram até esse dia, principalmente ao ex-prefeito Clésio Salvaro, que me lembro bem, vereador Antônio Manel, em 2019, estávamos em Brasília, eu, o vereador Tita, a vereadora Giovana Zanetti e o vereador Ademir, que fomos uma audiência da ANEL, e lá tratamos esse assunto que, antes de ir para lá, tratamos com o bispo Dom Jacinto. E agora outras mãos, agora o vereador Marquinhos, a vereadora Goretti, tem dado também sua contribuição, quer dizer que é uma pauta desta casa. Então, acredito que estamos no caminho certo, fazendo sempre trazer melhorias para a cidade, que lá vai impulsionar o turismo religioso, onde, com certeza, a região do Morro Estevão, a segunda linha, Morro Bonito, vai desenvolver muito. Ela começa a criar a gastronomia naquela região, para que possamos, junto cada vez mais, gerar o emprego e renda na nossa cidade. Que é dessa forma, uma indústria que não polui, e, com certeza, com a nova reforma tributária, isso vai ficar na nossa cidade. E precisamos, né, vereador Potelec, investir na gastronomia, no turismo religioso, em turismo em geral. Então, quero dizer a vocês que o prefeito Vaguinho está de parabéns. O bairro mais verde da cidade de Criciúma, que é o bairro Morro Estevão, só tem a agradecer ao gesto do prefeito e todos que se envolveram até agora. Boa tarde a todos. Vereador Antônio Manuel, Toninho da Embralite, declina. Vereador Daniel Formentin.
Perdão, realmente. Vereador Daniel Formentin. O senhor dispõe de 7 minutos. Você dispõe do tempo do vereador Daniel Cipriano. Senhor presidente, com muita alegria eu subo aqui na tribuna dessa casa e faço um cumprimento especial à mesa diretora, aos meus pares, ao público que nos assiste. E subo hoje e vou falar de vários assuntos, mas um assunto eu preciso falar. Porque hoje é 15 de setembro e o pai faria aniversário. Felizmente, há 2 anos atrás, eu perdi o meu melhor amigo. E o pai era o meu melhor amigo. E, por ser amigo, a gente divergia de quase tudo. A única afinidade que a gente tinha era a agricultura, a apicultura e o Vasco. De resto mais, a gente discordava e muito. E hoje eu fazia uma reflexão, e até na política, o pai ele era muito contrário. Eu sempre gostei da política e perdi 3 eleições, e ele sempre me falava, agora chega, doutor, agora vai se dedicar à advocacia, ao direito. Eu sorria e falava, não, pai, vou continuar. E ele dizia, és teimoso, mas não te julgo, porque sempre fui teimoso na vida. E a minha casa, quando eu era criança, senhor presidente, era a extensão ali do Hospital do Rio Maina, o antigo manicômio. A minha avó, ela trabalhava, fazia a comida no hospital, e o pai era enfermeiro. E a minha criação ela foi assim, senhor presidente. Até os 8, 10 anos de idade, a minha casa era aqueles pacientes renegados, abandonados pela família e com a sanidade mental. Minha casa foi assim. E me forjei, senhor presidente, porque a minha família é uma família de muito embate, uma família corajosa e, por vezes, até violenta. E me criei assim, senhor presidente, lá na Pirita, e hoje faço uma reflexão, e é um momento de agradecer por estar aqui nessa casa legislativa, que seria as minhas considerações hoje em relação ao meu pai, que era meu amigo. E ficava pensando, senhor presidente, hoje ali no gabinete, se as coisas não tivessem acontecido e ele não tivesse morrido de um câncer aos 53 anos de idade, o que ele falaria para mim? Até na hora da morte, ele era teimoso e muito corajoso, ao momento de olhar para mim e dizer, eu vou morrer, se conforma, mas vou sofrer um pouco mais, porque eu dei a palavra para a tua irmã e vou lutar até o final, mas já estou cansado. E não chora, porque ele sempre tinha uma expressão, embora ele chorasse bastante, ele dizia que o olho dele... Ele sempre negava que chorava, mas os olhos sempre escorriam lágrimas, era muito emotivo. E uma coisa, senhor presidente, ele me ensinou, de que a palavra dita é a palavra cumprida, e a palavra é a única coisa que o homem ele pode ter. E ele falava, se tu queres seguir na política, ao menos tu tenha a palavra. E a hombridade também de reconhecer os excessos pela tua teimosia, e nunca se vergonhe de onde tu veio e quem tu és. Seriam essas minhas reflexões hoje, nessa data, senhor presidente, no aniversário do meu pai. E falo, senhor presidente, a semana passada, da matéria, uma grande matéria do jornalista Denis Luciano, falando sobre a burocracia.
e os altos salários de algumas categorias. E eu penso que é o momento, senhor presidente, de nós fazermos uma reflexão realmente, até porque o jeito do PSD de governar é da austeridade fiscal, olhar, senhor presidente, para aqueles que menos ganham e fazer uma grande reforma administrativa aqui na cidade que contemple, senhor presidente, aqueles servidores que estão lá embaixo. Porque o que não se pode admitir é que uma cidade de 220 mil habitantes, a gente tenha os altos salários por parte de alguma categoria, e cito aqui, senhor presidente, sem medo, a procuradoria aqui do município. E penso que a gente tem que debater essa questão, e a minha opinião é que, em 2019, essa Casa Legislativa errou ao tirar a procuradoria da lei 14 e gerar um estatuto próprio e da questão dos honorários sucumbenciais. Acho que foi um retrocesso. E já me posiciono também, senhor presidente, que, por hora, esse ano, a gente não precisa de aumento para a procuradoria aqui do município, e a gente precisa continuar avançando, líder do governo, e olhando as pessoas que mais precisam, porque o nosso governo é assim. É o governo que é para frente, o governo do diálogo, e o governo que olha para os mais necessitados. E essa casa já mostrou que está atenta aos servidores e trata os nossos servidores com carinho. Mas não dá para manter o excesso de privilégios ou os altos salários por hora, senhor presidente. Sem demérito a essa categoria, que são os procuradores aqui do município. Seria essa a reflexão que eu faço. E faço aqui, senhor presidente, um elogio ao jornalista Denis Luciano por descortinar esse tema e trazer à luz a toda a sociedade criciumense. De resto mais, senhor presidente, que a gente tenha uma ótima semana e seguimos. Amanhã ao gabinete itinerante, lá na Grande Pinheirinho. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador do PSD, senhor Márcio Darozzi. Põe 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, colegas vereadores, ao público que nos assiste de forma virtual e presencial. O vereador Agoretti trouxe um tema aqui que realmente a conta não fecha, né? Quantos trabalhadores estão 4, 5 anos recebendo benefício do governo que a própria cirurgia já teria sido paga há muito tempo, né? E todo esse é dinheiro dos nossos impostos. Então, na realidade, nos deixa muito triste, e como vereadores, realmente temos que cobrar, e cobrar bastante. Algumas instituições nos cobram, como vereadores, quando a gente diz que estamos atrás de emendas, que vamos para Brasília, que vamos para Florianópolis, buscar recurso. O exemplo o vereador Marquinhos deu aqui hoje. Se não fizermos a nossa parte, a gente leva demandas para o Executivo. Mas também a gente cobra e também vamos atrás. Temos vários exemplos, acho, de todos os vereadores aqui, todos eles trouxeram recursos para o município, foram atrás de seus deputados, recursos de emendas que, se não fôssemos atrás, com certeza não estaria aqui no município de Criciúma. Então, com certeza, esse é um trabalho, sim, que os vereadores têm que fazer. Mas também estou justificando a ida a Ribeirão Preto, na sexta-feira, onde passamos um dia. Eu sei que esse é um tema já levantado pela vereadora Giovana também, o vereador Nicolas, eu sei que olha também com atenção para o nosso horto florestal e o parque lá também, mas saímos de Ribeirão Preto muito esperançosos e muito contentes pela hospitalidade, pelo carinho e o respeito que fomos recebidos lá, tanto pelo prefeito, vice-prefeito, secretário Cláudio, que é o secretário da pasta, que está ligado à Junta à Agricultura, mas que cuida também, responsável os CETRAS lá, que se chama, e o trabalho prestado pela equipe deles, como o município e o secretário deixou muito bem claro, né? Diz, ele é uma responsabilidade
da fauna e da flora do governo do Estado, mas o município é gestor, e o município de Ribeirão Preto, ele se sensibilizou pela necessidade e realmente hoje administrado pelo governo. Nos dá inveja, uma receita de 14 milhões, mas uma cidade que tem um terceiro maior PIB do Brasil, eles estão com certeza à frente. Mas saímos de lá com a certeza que realmente precisamos ter um olhar voltado realmente, principalmente para a fauna da nossa região, porque eu acho que tanto o desenvolvimento econômico, a evolução também, ela tem que acompanhar junto com a responsabilidade, e esses órgãos são fundamentais para que isso aconteça na nossa cidade. Então, tenho certeza que em breve teremos mais novidades aqui para trazer sobre essa pauta onde estivemos em Ribeirão Preto. Muito boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador do PSD, vereador Amaral Bittencourt. O senhor dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, fazer um cumprimento ao público que está nos assistindo e também ao colega Eli, que está hoje aqui, nos dando a oportunidade de assistir à Câmara de Vereadores, o Totó, e também o vereador Toninho da Saúde. O que me traz hoje à Câmara de Vereadores aqui é a questão de amanhã. Amanhã nós gostaríamos de convidar a todo o público ali da Grande Pinheirinho. Nós vamos oportunizar a região da Grande Pinheirinho, uma iniciativa do vereador Nicolas, muito importante. Nós já tivemos na Grande Rio Maina, nós já tivemos lá no Morro Estevo, e amanhã nós vamos estar aí na tua casa, aí na Grande Pinheirinho, às 19 horas, aí no bairro da Juventude. E também na quarta-feira, esse vereador aqui vai ter uma audiência pública aqui. Gostaria de convidar os colegas vereadores que puderem estar aqui na quarta-feira, que a gente tem um projeto que vai oportunizar a família do seu Luiz Simões, com o nome da rua, que já foi vereador dessa casa, e a gente vai estar aqui na quarta-feira. Bom, o que me chama a atenção também, que é muito importante, eu quero agradecer a Juliana, a Eliane, lá da ADC, da Igreja Assembleia de Deus, aqui do bairro Francesa, me convidaram para a festa de 36 anos de aniversário. Eu fui lá, me trataram muito bem, me deram um presente. Eu estou sempre lá naquela comunidade, ajudando aquelas famílias, e quero parabenizar a todas as irmãs lá do Círculo de Oração e dizer que pode contar com esse vereador na medida do possível. Muito obrigado, senhor presidente. Seguimos o horário político com o vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento toda a mesa, aos senhores vereadores, público que nos assiste, né, nessa noite, e também pelas redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre o tema que a vereadora Goretti comentou aqui. Eu estive semana passada lá em Florianópolis, vendo uma situação de uma saúde de um menino que até acho que o vereador Badias deve conhecer, é do nosso ministério ali da Santa Luzia, que já faz 2 anos e meio que está esperando um aparelho de audição. Ele já perdeu 40% de um lado e o outro lado já não ouve mais. Daí estivemos lá conversando com o Marcos da Rosa, que é o deputado a qual eu trabalho, e o problema, e até queria pedir aos nossos colegas vereadores da bancada ali do PL, que nos puderem ajudar, porque eu acho que nesse momento aqui dar as mãos, porque o dia que nós ganhamos eleições, no outro dia nós baixamos as bandeiras, né, Toninho? Então, assim, não estamos aqui para atingir um ou outro, mas estamos aqui para trabalhar em união. E eu estive lá, lamentavelmente, porque eu fui aqui na saúde, aqui na frente, eles disseram assim, nós não conseguimos entrar no sistema. O sistema está bloqueado. E o que o doutor Luiz falou hoje aqui é uma coisa muito verdade. Eu estive também ali com o doutor Juliano, que veio de Blumenau, que está aqui hoje no São José, com a irmã Terezinha. Realmente foi aquilo que o vereador colocou. As cirurgias são mandadas para Florianópolis, porque aqui nós não temos, né, condições de fazer. A minha esposa esperou por 3 anos e meio para colocar uma prótese. Tive que botar no advogado e eu ganhei, vereador Marcos.
só que de quando colocou a prótese, que é a prótese de cimento, doutor Luiz, você conhece? Tivemos que tirar, doutor João Contoff botou 1, 2, 3, colocou 4. E na quinta eu ganhei na justiça e colocamos em Florianópolis, que é aquela daí que vem de fora. Na cirurgia ficou mais 45 dias e não resistiu e não está entre nós. Então, isso é uma indignação nossa, não só do nosso governo, mas de todos nós que somos vereadores. Também quero hoje aqui, com muito carinho, com muito orgulho, parabenizar o meu deputado Ismael dos Santos, vereador Badias, que hoje esteve na cidade e tivemos a honra de trazer mais 600 mil de emenda e coloquei lá no São Sebastião, no posto de saúde, onde já está ficando pronta ali a ordem de serviço, e daqui máximo 30, 40 dias vai ser construída ali no lado do posto, Badias, mais 4 peças para agregar naquela região. Então, deputado Ismael, muito obrigado por esse olhar que tem tido por Criciúma. Estivemos hoje de manhã com o prefeito Vaguinho, foi muito bom, né? Então, assim, está vindo mais por aí. Eu acho que, como citou alguém aqui nessa tarde, quem dos vereadores que não trouxeram emenda para Criciúma? Vamos saber colocar bem essas emendas. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e uma boa semana para nós todos. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das matérias. Requerimento de número 668 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando: há projeto para melhoria da iluminação pública ou instalação de lâmpada de LED na Avenida Universitária, no bairro Santa Luzia, com referência na rotatória seguindo em toda a sua extensão? Se sim, qual o prazo? Se não, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 669 de 2025, autor Marcos Soares Machado. Realização de audiência pública macro-regional no dia 9/10/2025, às 19 horas, sobre a construção do túnel do Morro dos Cavalos. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, o vereador Marcos Soares Machado. Senhor presidente, obrigado. Eu subo à tribuna só para enaltecer a importância desse requerimento, que fala sobre audiência pública no próximo dia 9 de outubro, às 19 horas, no auditório da SATIC. Ele foi discutido com os vereadores da comissão desta casa, o vereador Neto estava presente, o vereador Amaral, né, o vereador Toninho da Embralite estava presente, líder do governo, com toda a sua experiência e sabedoria, nos auxiliando nos trabalhos, e os vereadores da região, junto com a vereadora Giovana Mondardo, chegamos à conclusão, um dos encaminhamentos da reunião foi que no dia 9 de outubro nós precisamos fazer essa audiência pública macro-regional, onde dela discutiremos a importância do túnel do Morro dos Cavalos e discutiremos ainda um manifesto, e aí eu quero registrar a solicitude da professora Patrícia, que nos auxilia na comissão, e o servidor Henrique Sabino, que estão nos ajudando a construir essa minuta desse manifesto, que será compartilhado com os vereadores e preparado para essa audiência pública do dia 9. Então, já fica o convite para a audiência pública, importante a mobilização de todos os vereadores da região a discutirem esse tema, de forma responsável e de mãos dadas, porque a vida passa por ali. E é por isso que precisamos de uma resposta efetiva no tocante ao Morro dos Cavalos. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem inserida, vereador. Senhor presidente, eu quero invocar o artigo 99, a linha C do regimento, para justificar a minha ausência. Tenho uma reunião com o diretório do MDB de Cocal do Sul. Atendido de plano, vereador. Requerimento de número 670 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda se existe previsão, ainda que estimada, para a recuperação da pavimentação com lajota ou substituição por capeamento asfáltico na rua Ari Tomé da Luz, no bairro Rio Maina.
Em sendo negativa a resposta, requer-se informar quais os motivos que impedem a execução da obra? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 462 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Substituição com urgência das lâmpadas queimadas nos postos de iluminação pública localizado na rua 10 de maio, bairro São Defende. Indicação de número 463 de 2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Substituição da tampa da boca de lobo, localizada na rua Abrano Casagrande, de frente ao número 20, bairro São Luís. Requerimento de número 671 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando quanto de energia em quilowatts a Fazenda Solar Nicola Tesla gerou em cada um dos meses, entre o mês de janeiro e agosto de 2025. Ainda questiona qual a destinação percentualmente dessa energia gerada. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 672 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se consta no planejamento do município a repavimentação asfáltica das ruas do bairro Mina União, em especial as ruas Reginaldo Pedro Dias e Luiz Vitorete Brunel, que se encontra em péssimo estado de conservação. Ainda questiona qual a circunscrição e quais bairros cada uma das intendências da Santa Luzia e do Rio Maina é competente para realizar a manutenção? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, primeiro parabenizar a minha noiva que está presente, que hoje é aniversário dela, tenho que fazer essa referência para não ter problema depois. Senhor presidente, depois eu só vou fazer uma questão de ordem para trocar a Mina União por Jardim União, porque essa região é a região do bairro Jardim União. E ali, vereador Neri, os moradores não sabem a quem recorrer, porque eles recorrem à intendência do Rio Maina e dizem que é da Santa Luzia. Recorrem à da Santa Luzia, dizem que é do Rio Maina. Então virou a faixa de Gaza, ali em volta do Horto, principalmente, a região do Horto. Por isso que eu pedi, junto com esse requerimento, para a gente entender qual é a circunscrição de bairro de cada uma das intendências, para a gente poder entender e fazer a manifestação correta. Os moradores, principalmente da Reginaldo Pedro Dias, estão com esse problema, vereador Neri. Com certeza cedo à parte. Posso te ajudar, vereador? Claro. Na verdade, ali, a Mina União, ela não tem o Horto Florestal, quem parte pela de Cali, tem a Igreja Assembleia de Deus cá embaixo. O Jardim União vai até na Igreja Assembleia de Deus, que é um campinho que tem ali. Dali para frente já é Mina União. E ali é de quem? Santa Luzia? Não, a intendência... Da Igreja Assembleia de Deus. Para cá, em direção a Santa Luzia, é Santa Luzia. E dali, do Horto para lá, já é Mina União. Então do Horto para lá que é Rio Maina. Do Horto para cá, Santa Luzia. Então ali é Santa Luzia. Então vou até pedir a ajuda do senhor para a gente poder encaminhar essa repavimentação, principalmente dessas ruas aqui do Jardim União. Obrigado, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 673 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que seja enviada a esta casa planilha contendo os valores discriminados por unidade de ensino por mês de todas as 62 unidades de ensino do município entre os meses de janeiro de 2022 a agosto de 2025. Ainda solicita que sejam enviadas cópias das faturas de energia de todas as 62 unidades de ensino do município, de cada uma dos meses, entre os meses de janeiro de 2022 a agosto de 2025. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 674 de 2025, autor Nicola Hilário Martins. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando 1. Projeto arquitetônico da rua coberta Henrique Lodete. 2. Nome de registro do arquiteto e do engenheiro civil responsável pelo projeto e execução da obra.
destacando o período de responsabilidade de cada um em caso de mais de um responsável. 3. Ações que o município está desenvolvendo junto aos proprietários a fim de estabelecer uma programação de eventos para o local. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Nicolas Martins. Senhor presidente, esse requerimento é um pedido, é um clamor daqueles que restaram e daqueles que alugaram com o sonho de ter uma rua coberta movimentada ali na Travessa Henrique Lodete. Basta uma caminhada simples para você ver o estado de abandono que se encontra o local, mesmo inaugurado há menos de 1 ano e meio. Um estado triste, muito triste. Fui buscar o requerimento 64, que a vereadora Giovana Mondardo fez no início desse ano, questionando sobre incentivos fiscais, sobre construir uma rua da gastronomia naquele local, e o executivo respondeu que não tem projeto para construir rua da gastronomia e que entende que não tem competência legal para dar algum tipo de isenção fiscal, incentivo fiscal para aqueles que estão ali. E está feio, presidente, está muito feio. Eu acabei de postar um vídeo nas minhas redes sociais e o portal NG Plus também conversou comigo hoje sobre isso, colocou no Instagram deles, e os comentários falam por si. A situação de abandono, a situação triste em que se encontra aquela rua. Teve um cidadão que comentou, inclusive, o seguinte, que a prefeitura tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco ali vira uma Cracolândia VIP. Com cobertura, mas uma cobertura mais ou menos, porque chove dentro, é uma rua coberta que chove dentro. Então, eu quero entender quem é o engenheiro responsável pela obra, quem é o arquiteto responsável por aquela estrutura. É escuro, é extremamente escuro. O cidadão que alugou uma das salas ali, construiu um estabelecimento de gastronomia, o letreiro do estabelecimento dele ilumina muito mais a rua do que a própria iluminação da rua. Tem pessoas que dormem ali, urinam na rua, defecam na rua, é nojento? É, mas está acontecendo. Está muito feio aquele local. A gente precisa de alguma ação mais pontual, mais específica. Os próprios comerciantes procuraram a CDL, estão buscando a ajuda da CDL, isso é importante, a gente precisa fazer essa movimentação, porque a promessa da rua coberta era ajudar a reviver, inclusive, a Henrique Lage. Muitas vezes eu ouvi o prefeito Salvaro falar que não tirava o PROCON da Henrique Lage porque ele ia matar de vez a Henrique Lage. Ele falava isso. Mas a rua está lá. E a Travessa Henrique Lodete, que tinha vários comércios, tem muito menos hoje do que tinha quando era descoberta. É isso, presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, parabenizar o vereador Nicolas pelo requerimento. A gente tratou desse tema logo no começo desse ano, acho que foi um dos primeiros requerimentos que eu trouxe aqui na casa, por entender, desde a época em que a obra foi avisada, anunciada, que talvez não fosse, de fato, o melhor local para colocar a rua coberta. Cabe dizer isso. Avisamos, tentamos alertar que não era, de fato, inclusive, uma demanda que os comerciantes relatavam, ou seja, a própria CDL também precisa fazer a meia-culpa de dizer que também não se mobilizou o suficiente para combater que aquela obra acontecesse ali. Vale dizer e destacar, porque quando a gente apresentou a perspectiva da possibilidade do executivo poder fazer isenções fiscais, benefícios fiscais, oferecer benefícios para que as pessoas pudessem se instalar ali e promover naquele espaço um lugar que durante os sábados pudesse ficar fechado, a rua, que pudesse ter uma vida ali, de fato, de ocupação, do direito à cidade, de uso da rua, de fato, para promover o que o comércio está buscando, no fim das contas, que é movimento, que é fazer com que as pessoas passem por ali, se sintam atraídas pelo comércio, possam consumir, comprar, enfim. Mas a verdade é que esse é um problema generalizado. É um problema de mobilidade, é um problema do custo da passagem de ônibus, é um problema do local que foi instalada. E aí, quando ela é instalada, beleza, 4 milhões de reais custou.
Depois passou aqui um aditivo de 160 mil para fazer a cobertura. Tem pelo menos uns 4, 5 tipos da calha, a calha, né? Porque não bastasse a construção, talvez no local inadequado, no nosso entendimento, ela foi colocada de um jeito, ela foi construída de um jeito que chovia dentro das lojas. E aí foi feito um aditivo, isso foi no ano passado, foi feito um aditivo para poder fazer as calhas, para coibir que chovesse dentro. Aí eu lembro que não tinha sido inaugurado ainda, eu passei por lá, olhei de baixo para cima, assim, o material utilizado ali, a madeira. Minha família tem uma fábrica de móveis, vereadores. Conheço um pouquinho de madeira. A madeira de refúgio, né, de baixíssima qualidade que foi utilizada ali. Então, não preciso nem dizer que, do ponto de vista da estética, do visual, do ponto de vista urbanístico, não tem combinação nenhuma com o ambiente. É só ver onde começa e acaba, se olhar para cima, onde começa e acaba a estrutura da rua coberta. Ela acaba mais ou menos na janela de algum morador dali, no meio da janela. Ou seja, o cara tem um apartamento ali, tem um imóvel ali, mas ele olha pela metade da rua coberta, o resto é teto, o resto é cobertura da rua. É uma coisa assim, uma aberração arquitetônica, na minha opinião, fazendo um pouco de uma opinião particular, mas também do ponto de vista da funcionalidade. Não precisa se esforçar muito para perceber que aquilo ali não é funcional. E agora, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, meus amigos, isso é inadmissível que a gente tenha um espaço que foi feito para movimentar o comércio, um espaço que foi feito para que a gente pudesse repactuar aquele espaço e, no fim das contas, você passa na Henrique Lage, cada vez mais lojas fechando. Eu passei em coisa de 100 metros, tem pelo menos 6 lojas ali que fecharam. Então, é preciso entender. Óbvio que a responsabilidade não é porque a rua coberta ali não é movimentada. Precisamos ressignificar essa ideia, né, de que a responsabilidade da rua coberta é movimentar o comércio. Ora, mas certamente uma iniciativa pública que ofereça incentivos fiscais, que faça com que as pessoas que tenham negócios que podem, por exemplo, ficar aberto à noite, ficar aberto durante o dia num sábado, poder promover eventos ali, sem aquela estrutura que foi feita na quermesse, que, gente, tá vendo? Usar as salas alugadas ali para fazer colada com uma folha A4 escrito etnia árabe. Poxa, Criciúma, né, gente? Vamos se dar o tamanho que a gente merece. No fim das contas, Florianópolis fez isso agora. Acabou de inaugurar, vereador, e vou encerrar, que eu falei demais já. Acabou de fazer uma iniciativa pública de incentivos fiscais para quem se colocar na região, que chamam de região do centro-leste de Florianópolis, que fica bem no centro da cidade, onde existiam edifícios históricos, desocupados e, às vezes, também ocupados por pessoas em situação de rua e etc., ocasionando lá uma movimentação econômica que, na sexta-feira passada, eu passei por lá, eu fiquei absolutamente espantada com a quantidade de pessoas consumindo, se divertindo, jovens vivendo a cidade e podendo também pensar numa perspectiva econômica de se desenvolver. E eu acho que esse requerimento é muito importante e só reforça o que a gente pediu lá em janeiro. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Boa noite, presidente Amaral, vereadores e vereadoras e público que assiste aqui e em casa. Subo até para fazer coro também nesse assunto e parabenizar o requerimento dessa função do nosso vereador Nicolas e da Giovana também, vereador Giovana, ter já iniciado esse ano esse assunto. Bom, quando eu ouvi falar nessa rua coberta aqui, vai ficar bacana, vai ficar imaginando onde é que seria, né? Aí falaram nessa rua Henrique Lage ali, eu achava que era a própria rua Henrique Lage. Enfim, foi naquela travessa ali, afinal. Porque você vai ali em Forquilinha, uma maravilha, coisa bonita ali. Vamos chegar lá. Veneza, Sombrio, Araranguá também, se não me engano, tem. Tudo quanto é bairro, cidade que tem na nossa região, está fazendo essa rua coberta num local que as pessoas vão. Ou seja, nós estamos preocupados sim, com o Centro Velho, que é o seu projeto Retrofit e tudo mais, do município aí, para dar vida de volta. Talvez aquilo foi instalado lá para tentar dar uma vida naquela região. Mas a gente vê que não tem como. Então, foi um benefício, um dinheiro investido, infelizmente, mal investido no local. Né? Porque se tivesse ali, vamos supor, se essa coberta tivesse ali naquela saída do terminal,
quem vai para o centro, para a praça ali. Ali, 50, 100 metros, coberto ali. O quanto mais coisa não podia ter ali, vereador Toninho, né? Para aquele povo todo que vem fazer aqueles assuntos. Então, essa importância da rua coberta, a gente vê muito próximo, bacana. Vale Jacinto Machado. Puxa vida. Então, e aqui, infelizmente, não fez efeito. Então, temos que pensar, não adianta mais desmanchar aquilo ali para aproveitar, porque foi um equipamento feito para aquele lugar ali, entende? Mas vamos torcer que daqui para frente se pense, né? Essa própria aí podia ser feito na rua da gente, por exemplo, essa cobertura, né? Cobrir uma ocasião, uma situação, que seja na rua da gente, teria mais função do que ali. É isso, senhor presidente. Parabéns pelo requerimento, vereador Nicolas. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 675 de 2025, autor Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. O município de Criciúma dispõe de equipe multidisciplinar especializada para acompanhamento contínuo de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, incluindo psicólogos, assistentes sociais e profissionais de saúde? 2. Qual é o tempo médio de espera para atendimento psicológico dessas vítimas após a denúncia? 3. Há estrutura física adequada para o acolhimento de crianças de vítimas de abuso nos equipamentos públicos de saúde ou assistência social? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 676 de 2025, autora Obadias Benoni da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Quais protocolos estão sendo adotados pelo município para garantir a realização da escuta especializada de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, conforme determina a Lei Federal de número 13.431 de 2017? Há equipes capacitadas e espaços apropriados para assegurar a essa escuta ocorra de forma humanizada, sem revitimização? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 677 de 2025, autor Obadias Benoni. Envio de expediente ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Criciúma solicitando as seguintes informações. O CMDCA tem participado da articulação e deliberação da política pública voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no município? 2. Em caso afirmativo, quais deliberações, projetos, pareceres ou ações de fiscalização foram realizadas pelo CMDCA nos anos de 2023 e 2024 e até o momento em 2025? 3. Há registro de repasse de recursos do Fundo da Infância e Adolescência, FIA, para projetos específicos de enfrentamento à violência sexual? Em caso positivo, solicita o detalhamento das entidades beneficiadas, valores repassados e objetivos das ações. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Obadias Benoni. Senhor presidente, meus cumprimentos, minha saudação a todos os vereadores que aqui estão, o público que nos assiste. Senhor presidente, fiz questão apenas de levantar nesse último requerimento, já que aborda o mesmo tema, a questão da proteção da criança, do adolescente. A gente vem trabalhando há algum tempo sobre isso, até eu dei uma entrevista agora à tarde referente a essa situação, justamente para não receber nenhum tipo de denúncia, mas é só para a gente acompanhar, fazer o papel nosso como vereador, ver como é que estava. É o meu sonho que essa questão de nós termos apenas um local onde tenha todo esse tipo de suporte no requerimento anterior que nós protocolamos, tem apenas um suporte, um local que tenha todas essas saídas para as pessoas que são violentadas, para as crianças violentadas, adolescentes, como suporte psicológico, jurídico, assistente social, enfim. Então, a gente está questionando o Poder Executivo, junto também o Conselho, para que a gente possa, em cima das respostas que virão, quem sabe ajudar na construção de algumas ideias para que a gente possa melhorar a nossa atenção, o nosso atendimento às crianças, senhor presidente. Era isso, obrigado, viu? O requerimento continua em discussão.
Não havendo quem com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, sobre o tema da violência sexual, presidente, eu tenho orgulho de dizer que, quando fui advogado do CREAS, aqui no município de Criciúma, a gente aprovou mais um protocolo, que é o melhor de Santa Catarina, e, diga-se, o melhor aqui. É referência em todo o país no acolhimento das crianças e adolescentes em situação de exploração sexual. Em junho de 2022, senhor presidente, eu subi aqui nessa tribuna e alertava que o estado de Santa Catarina, à época, ele ficava em quinto colocado nos casos de abuso sexual. E a escuta, senhor presidente, especializada é de fundamental importância. Por quê? A janela de entrada, geralmente, para descobrir o abuso sexual é na escola. E 70% das agressões acontecem no âmbito da família. Ou é o familiar, ou alguém que tem acesso à criança, senhor presidente, vizinho, alguém conhecido. E 80%, senhor presidente, me lembro que em 2022 fiz um relatório que 80% das crianças abusadas aqui na cidade de Criciúma eram meninas e adolescentes. E a gente tem essa questão dos meninos e adolescentes que eles sofrem a violência sexual e, geralmente, é um tabu. Então, senhor presidente, a gente precisa levantar esse debate, saldo, o Obadias, e essa luta que ele tem, acompanho. Na legislatura passada, já foi aprovado leis aqui de autoria dele. Então, é muito importante, senhor presidente, a gente saber como a rede de proteção aqui na cidade de Criciúma ela está funcionando, senhor presidente. Por quê? A gente precisa coibir os abusos sexuais, porque o abuso sexual ele deixa marcas físicas e psíquicas. Então, senhor presidente, é momento de a gente assegurar a proteção e a escuta especializadas é importante, porque a gente precisa capacitar os servidores para um olhar humanizado e ficar atento. Por quê? As crianças e adolescentes abusadas sexualmente ou em situação de exploração sexual, elas dão sinais. E no mundo muito polarizado que a gente vive, que alguns temas é um tabu e a gente precisa adentrar essas questões e dar a liberdade aos professores para falar sobre alguns temas, porque protege a criança e o adolescente. A gente precisa fazer esse debate amplamente para que as nossas crianças elas sejam protegidas em sua integralidade, porque é aquilo que a Constituição ela fala, que é a proteção integral da criança e do adolescente. E por isso, senhor presidente, o ECA, que é um estatuto, às vezes muito criticado, mas uma legislação, senhor presidente, que é a única do mundo, e diga-se que o país ele tem uma legislação, senhor presidente, de proteção à criança e adolescente muito avançada.
E aqui na cidade de Criciúma, a gente precisa entender como que a rede de proteção ela está funcionando. Às vezes, senhor presidente, fazer uma tribuna livre com o Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência e os outros atores da rede de proteção. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de 464/2025, autor Neri Xavier dos Santos. Limpeza de fluentes do Rio Sangão desde o bairro São Sebastião ao bairro Santa Luzia. Requerimento de número 678/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: 1. Há possibilidade de realização de estudo a fim de avaliar a necessidade de implementação de faixas elevadas para a travessia de pedestre e lombadas nos pontos adequados, onde foram recentemente executado obras nas proximidades do Hospital São José? O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Ademir Honorato. Boa tarde, presidente Márcio, vereadores e vereadoras. Esta demanda aqui, essa nossa rua bem aqui em frente, do novo espaço, onde teve aquela ampliação do Hospital São José. Então, é questão de fazer uma reorganização daquele ponto ali. Já tivemos aquele prédio que paralisou, então é mais um problema ali, né? E calçada estreita, chapa ali de madeirita ali na beirada, metal, enfim. E o trânsito está meio conturbado. Quando você vem ali, quem quer atravessar, ali agora é a entrada, né, dos funcionários e tudo mais. Então, fazer um alargamento naquela faixa, uma verificação, uma passagem de nível para realmente as pessoas poderem passarem ali, né? Enfim, organizar a saída e entrada do novo prédio, né? Então, é para realmente melhorar a segurança, né, dos funcionários e dos usuários daquele prédio ali, porque muitos têm que deixar o estacionamento de um carro logo abaixo para ir até lá, naquele ponto, porque ou o carro deixa e depois vem pegar, enfim, para melhoria naquele espaço dessa trânsito nessa rua aqui, na frente do novo Hospital São José. É isso aí. Peço aprovação, muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 465/2025, Ademir José Honorato. Conclusão da instalação da rede de água pluvial na rua Clemente Rosso, bairro Quarta Linha. Indicação de número 466/2025, autor Ademir José Honorato. Reparo na pavimentação na rodovia Narciso Dominguini, próximo da Venson Transportadora, bairro São Domingos. Requerimento de número 679/2025, autor Ademir José Honorato. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando o seguinte: 1. Relação dos programas sociais cadastrados atualmente em execução no município. 2. Quantitativo de beneficiários de cada programa social discriminado por sexo masculino e feminino. 3. Esclarecimento quanto à existência no âmbito municipal, estadual ou federal de programas sociais específicos destinados à população imigrante em caso afirmativo, indicação de quais são eles, bem como o número de beneficiários atendidos, separado por sexo. 4. Informação sobre o processo de seleção dos beneficiários, se ocorrem por meio de cadastro social ou por autodeclaração. Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente Ademir Honorato. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras e público que assistem aqui em casa. Pois bem, programas sociais é um assunto que é bem-vindo, né? Temporariamente, sim, é o que a gente acredita. Tem uns que acham que tem que ser ad eterno para sempre, mas ele tem que ser temporário, né? Então, nós não podemos, nem devemos, né, que crie um vício, vereador Toninho, né, de receber, sem dar nada em troca, só receber e não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, né? Temos muita oportunidade, Criciúma e a região aqui tem muita oportunidade de emprego, de trabalho, as empresas estão chamando, estão precisando, está em falta de mão de obra. Hoje, para você achar mão de obra para qualquer tipo de trabalho, aí, olha, tá difícil, tanto até não precisa nem ser tão, né, qualquer mão de obra simples,
Não tem, está complicado. Então, logicamente, a relação desses programas sociais, né, que estão em execução, que está sendo executado no município, logicamente a discriminação delas, logicamente do sexo e tudo mais, e essa parte que eu peço que em âmbito estadual, municipal, federal, né, porque da imigração. Muitos, a gente já ouviu falar, e também já, uma vez comentei com uma pessoa, ele recebe, está aí faz um tempo, ele recebe um benefício de 1.500, um salário mínimo ali, como imigrante, está aqui. Então, não precisa trabalhar. Então, ele vai e só fica, né, na ideia, ele fica mangueando ou mascateando e está tudo certo. Vocês estão vindo para cá esperando a oportunidade de trabalho, então é isso que a gente tem que ver. Então, para dar uma olhada nesse sentido também. E até a seleção disso, porque, né, por isso que eu quero saber, porque às vezes a gente sabe que tem ali, vai lá e se cadastra, faz a verificação e tal, mas ouvi falar que tem autodeclaração. Eu vi isso em reportagens. Também tem por autodeclaração e eles já se recebem, né? Então, nós pretendemos trabalhar um projeto, não é para criar despesa, não é outro projeto para ficar mais um para aumentar. Então, nós temos que ter dados, né, para a gente começar a pensar daqui para frente. Não, bem por isso, é para uma reorganização. Ou melhor, um programa municipal, né, de transição. Temos que fazer isso aí. Temos que ter uma transição. Não se há de eterno para sempre, né? Então, para nós trabalhar um pouco mais, tentar organizar, aqui na Câmara de Vereadores, temos que debater muito isso aí, para nós criar uma cidade mais produtiva, uma Criciúma mais produtiva. Então, a ideia é essa, para a gente ter esses dados, para a gente depois começar a trabalhar, talvez, esse projeto, para amanhã depois, logicamente, sempre buscando um pouco mais aprimorar, né, os trabalhos e, enfim, trabalho, emprego e renda, como o Miri sempre bem fala. É isso aí, peço aprovação. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento número 680 de 2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Existe planejamento ou estudo para arborização nos parques da cidade com árvores frutíferas e que possa fazer sombra? Se sim, pode nos encaminhar, se não, justifique. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Requerimento foi aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos agora para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Executivo, PLC-EXZ 010/2025, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a criação das funções de diretor técnico médico, diretor clínico médico, estabelecido gratificações pelos exercícios das funções. Define-se suas atribuições no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, inclusive no Programa de Gestão de Desenvolvimento Médico, que altera o dispositivo da Lei Complementar 511, de 9 de dezembro de 2022, e dá outras providências. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade, e as comissões de Obra, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação de plenário. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada em 9/9/2025. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Vereadores, antes de encerrar a sessão, logo após de encerrar, um recadinho rapidinho para os vereadores, só peço que aguardem. Então, terminada a ordem do dia, não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, em
itinerante no bairro Pinheirinho, às 19 horas, no auditório do bairro da Juventude. Uma boa noite a todos, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.